Qual é o sentido da vida? A vida tem algum sentido? Eu costumo pensar que o sentido da vida é o mesmo sentido que um rio tem quando vai em direção ao mar. A vida é a água que flui em direção à morte. Mas será que ela tem algum significado? Será que importa ela ter algum significado? Ao longo da minha vida, eu me dediquei a ser um cara que faz mais pelos outros, um cara que tenta viver a vida como se fosse um filme e que tenta fazer o melhor final pro filme que vive. Uma vez eu estava no início da minha faculdade, já estava no estágio há quase um ano mais ou menos no Tribunal de Justiça e chegou uma senhora. Ela devia ter mais de 70 anos de idade. O processo dela havia sido decidido em favor dela. Só que não houve o cumprimento da sentença de forma amigável. Ela precisaria executar a sentença, ela precisaria usar o juízo para forçar a parte devedora a pagar o que devia. O juiz já tinha decidido que ela fazia jus ao crédito que ela estava pedindo. Mas isso só pode ser feito através de advogado, mesmo num juizado especial. Era o caso dela, ela estava num juizado especial, que no início do processo não precisa de advogado. Mas depois, quando você precisa forçar o juízo a obrigar a outra parte a fazer a parte dela, nesse caso você precisa de um advogado. E o juízo não pode se meter, ele não pode ser parcial. Ele tem de ser imparcial. Eu fazia parte do juízo, era um estagiário do Tribunal de Justiça. E eu sabia que ela era uma senhora humilde, tanto de conhecimento quanto de condições financeiras. Dificilmente ela acharia um advogado que estivesse muito bem disposto a tratar o caso dela. Senão ela já teria entrado com um advogado. Então o protocolo dizia que eu devia mandar ela para defensoria. Mas eu não fiz isso. Eu não mandei ela para defensoria. Em vez disso, eu fiz o que se chama de ato ordinatório. E no ato ordinatório eu já dei início ao processo de execução dela, de forma não oficial. Eu mandei um cálculo resumido que eu aleguei que ela tinha apresentado ao juízo. E falei, tá aí, juiz. O senhor poderia dar uma olhada? Isso tudo dentro do processo, eu coloquei isso no processo. Eu não deveria ter feito isso, não é certo. E depois disso eu mandei ela ir à defensoria. Eu falei, agora vai à defensoria, que eles vão dar prosseguimento ao processo. Eles vão checar se o cálculo tá correto, e estava correto. Era um cálculo muito simples. E eles iam dar prosseguimento ao processo que já não ficaria parado. O tempo que eu mandaria ela para a defensoria, o processo ficaria parado até fazerem o que eu fiz por ela. E eu só fiz isso porque era uma senhora de idade.
claramente uma pessoa necessitada, mas, querendo ou não, eu agi de forma ilegal. Totalmente ilegal. Eu feri o princípio da inércia e da imparcialidade do juízo, agindo como um funcionário do juízo. Eu cometi um crime. Isso é um crime até grave. De certa forma, ajudar aquela senhora foi um crime grave que eu cometi. E o juiz, graças a Deus, fez vista grossa, ou então não percebeu a situação, não percebeu o que estava acontecendo, não percebeu que se tratava de um ato ordinatório e não de um pedido da defensoria ou de um advogado. Mas eu cometi um crime. Foi nesse momento em que eu percebi que eu não poderia ser um concursado, não poderia fazer só o que a lei me permite fazer, porque é isso que um concursado deve fazer. Ele só pode fazer o que a lei permite. Enfim, outros momentos parecidos com esse se deram na minha vida. As pessoas me chamavam de anjo e eu me sentia imensamente grato, imensamente lisonjeado com as atitudes das pessoas. Mas sempre sem saber exatamente se o que eu estava fazendo era certo ou errado. Afinal, você pode fazer algo ilegal e mesmo assim isso ser correto? Hoje em dia, a minha opinião é que sim, você pode. Só porque é ilegal não significa que é antijurídico, por exemplo. Naquele momento ali, eu não cometi exatamente um ato antijurídico. Eu entendo que um juízo poderia praticar alguns atos de ofício, como o mero cálculo de uma sentença com a punição legal prevista dentro da lei, os juros de a mora, a multa de mora. Eu acho que isso é o tipo de coisa que o juízo poderia fazer de ofício, desde que a pedido da parte, caso ela não estivesse com um procurador que pudesse fazer esse pedido por ela. Se ela já está sobre uma assessoria de caso de menor complexidade, quem sabe o juízo pudesse fazer algumas coisas de ofício pela parte, quando ela não está assistida por um advogado ou um operador do direito. Ou quem sabe o sistema já é injusto o suficiente para ter de não ignorar um ato pequeno de inconformidade com os princípios da lei, os princípios da justiça. Mas ainda assim, em defesa do direito. O meu juramento, quando terminei a faculdade, foi de que eu defenderia a lei, mas quando a lei fosse injusta, eu ficaria do lado da justiça. E quando a justiça ofendesse o direito, eu defenderia o direito. Esse foi o juramento que eu fiz. Então eu acho que não fiz nada de ilegal. Pelo menos eu não fiz nada de errado ao defender o direito daquela senhora. E eu nem defendi exatamente até o fim, eu só dei um início a um processo muito lento que ela ia começar. Hoje eu visitei um amigo que estava enfermo. Ele já não fala e sequer consegue mexer bem os seus próprios olhos. Ele está bem paralisado, os músculos dele não se mexem direito. Mas hoje eu fui visitá-lo.
ele tá cego de um olho. E ele não se lembrou de mim logo de início, mas assim que eu comecei a conversar com ele, eu notei as expressões no rosto dele. Ele começou a esboçar alguma expressão, mesmo que dentro de uma cacofonia de expressão facial, uma dificuldade de expressar o que ele queria expressar. Mas conforme eu ia conversando com ele, ele certamente me pareceu esboçar surpresa de eu estar por ali, porque eu não sou um amigo tão chegado dele. Sou um amigo chegado da amiga dele, que me pediu pra... não me pediu pra vê-lo, mas me contou o caso dele e me deu vontade de ir revê-lo. Ele gosta muito de Batman, assim como eu. Eu sou aficionado pelo Batman. E outros personagens da DC também. Mas em especial o Batman e o John Constantine. Vejo muitas semelhanças entre os dois e eu mesmo. E o fato de não saber lidar com felicidade é um deles. Mas eu sei muito bem lidar com uma situação de tristeza profunda, como a que o MK, eu vou chamar ele de MK, esse meu amigo que está enfermo, como a situação em que o MK está nesse exato momento enquanto eu gravo esse vídeo. Como eu sabia que ele tinha essa fascinação pelo universo de Batman, eu resolvi contar pra ele o primeiro episódio da série do Pinguim. E eu tentei contar com a máxima riqueza de detalhes que eu podia. E eu via, à medida em que eu ia contando pra ele essas histórias do que ia acontecendo na série, no caso do primeiro episódio, eu via a atenção dele se voltar pra mim, os olhos dele se viraram pra mim em um esforço verdadeiro de tentar prestar atenção no que eu estava falando ali. Provavelmente ele estava imerso há muito tempo em um profundo tédio lá no hospital. Ele está com os problemas pulmonares sérios, assim como eu já tive. Uma pneumonia séria que, no caso dele, evoluiu para uma tuberculose. No meu caso, eu só fiquei no estágio de pneumonia, mas eu sei. Eu sei como é ficar numa cama de hospital sem nada para fazer e só tendo a sua própria mente como distração, pensando no que você já fez da vida e pensando se alguém está sentindo a sua falta, sem saber exatamente se alguém de fato está sentindo a sua falta. E no caso do MK, ele não tem mãe, ele não tem pai, ele não tem família. A mãe dele faleceu quando ele ainda era muito jovem. E eu honestamente não sei o que aconteceu com o pai dele. Mas ele não tem família. A única família que ele tem é essa nossa amiga em comum. Então, a mãe dessa nossa família... a mãe dessa nossa amiga visita ele de vez em quando, porque essa nossa amiga em si não tá no mesmo estado que ele. Estado... unidade federativa. Estão em unidades federativas diferentes. Eu estou aqui, perto dele. Ela não pode fazer isso, ela não pode visitá-lo. Então, ele não esperava, eu acho, que ele não esperava que mais ninguém fosse vê-lo. E quando alguém como eu foi vê-lo, alguém que partilha dos mesmos gostos que ele, e que sabia que ele certamente gostaria de saber da série, mesmo sem conseguir assistir ela no hospital, ele gostaria de saber.
a respeito da série, eu tava lá pra contar. Então ele conseguiu superar todo aquele sentimento de tédio que ele devia estar sentindo dos dias antes de eu chegar ali e voltou a atenção pra mim. A minha visita deu fôlego pra ele. Fôlego porque ele percebeu que ele não tá sozinho, sabe? Ele não tá. Eu tô lá por ele e a amiga dele também, por mais que ela não possa estar presente. Ela resolveu enviar alguém que estivesse disposto a fazer isso por ele. E eu fui, porque tenho disso. Porque é isso que faz a vida ter sentido pra mim. As pessoas, às vezes, elas escolhem agir e dar sentido à própria vida dentro de pequenos prazeres que a vida proporciona. Seja um prazer momentâneo como sexo, ou seja como um prazer um pouco mais socialmente compartilhável, como um jogo de futebol ou um jogo de videogame, uma partida com os amigos, família. Tudo isso são motivos válidos, mas família, na verdade, não se encaixa dentro desse aspecto de prazer passageiro. Já entra no aspecto que eu queria entrar, do que faz sentido pra mim, na minha vida, o que faz sentido na vida pra mim, que é a satisfação que transcende o tempo, a experiência que é única de você estar conectado com outro ser humano, ou tentar se conectar com outro ser humano, que às vezes está em necessidade e precisa da sua ajuda. Você se dispõe do seu tempo, você dispõe da sua saúde, porque é um ambiente insalubre, o de hospital, o de CTI. Você dispõe da sua saúde, você dispõe do seu bem-estar para poder estar ali naquele momento com outra pessoa que não tem mais ninguém por ela. Ele, conforme eu ia contando a história, conforme eu ia incentivando ele a vibrar com os ocorridos da série, ele se mexia, ele se agitava. E era lindo, porque o médico, ele me interrompeu para poder dizer que a situação dele é gravíssima e que ele já não tem mais as mesmas chances de sair dali como ele tinha antes, porque tiveram que colocar ele no respirador, e o respirador, ele acaba gerando ainda mais a força para pneumonia, por conta do material que não é naturalmente lavável pelo corpo. O corpo, ele se auto limpa, mas o material hospitalar que faz a inalação, que entra no corpo, aquilo dali não tem como limpar, e eles têm que tirar para limpar. E se tirar para limpar, corre o risco dele não conseguir mais respirar, a ponto de colocarem de novo. Então eles colocam aquilo e deixam lá. E fica mofado, e fica extremamente sujo. Então ele tava me explicando aquilo ali. E eu tentando manter o bom humor, porque eu sei que doença respiratória, a minha experiência com doença respiratória diz que você tem que ser positivo. Você precisa ser positivo, você precisa ter esperança.
Você precisa lutar contra a tristeza, porque a tristeza agrava mais a situação dos seus pulmões. Por algum motivo, a tristeza é um sentimento que está ligado aos seus pulmões. Quando você está triste, os seus pulmões também não funcionam bem. Então, eu, tentando manter a boa esperança, eu virei para ele e falei: então são 14 milhões de chances de dar errado e uma de dar certo? Uma em 14 milhões? Bem, se os Vingadores conseguiram, você também consegue. Ou você pode conseguir também. MK. Tá tudo bem. Eu tenho fé em você. Tem muita gente esperando por você. Tem gente que você nem imagina. Como eu. Você não me esperava por aqui. Mas eu tô por aqui, a Amanda tá aí. Por mais que ela esteja longe, ela também tá pensando em você. E eu vou estar em um espírito de oração por você. Nisso, o médico já ia se retirando e eu perguntei qual o seu nome e ele respondeu Rafael. E eu disse para ele que o nome dele significava cura de Deus. Ou de Deus vem a cura. E ele ficou... ele gostou do que eu falei. Ele ficou contente com o que eu disse, porque ele não sabia o significado do próprio nome. E eu mostrei para ele o significado do nome dele. E ele é um médico, então... é um tanto irônico que ele, como médico, se chame Rafael. Bem, isso é o que dá sentido à vida para mim. Trazer às pessoas esperança e cultivar experiências que eu compartilho com outras pessoas nos seus momentos mais sombrios. Porque é nos momentos mais sombrios que as pessoas têm que você tem uma excelente oportunidade de fazer brilhar a sua luz e mostrar para elas que existe algo transcendental nesse mundo. Algo que vai além da vida e da morte, algo que põe uma sombra de dúvida na certeza que nós temos sobre o resultado de ação e reação, ou sobre consequências da vida que vão além do inimaginável, do imaginável, do que você espera. Alguém que está disposto a fazer mais por você. E a gente tem que aprender também a receber esses momentos. Eu tenho uma dificuldade enorme de receber esse tipo de ajuda quando me é ofertada. Mas a verdade é que quando a gente faz igual ao MK, a gente melhora, a gente consegue forças pra se mexer. E o MK, ele começou a se mexer. Ele queria tanto se mexer que... E ele tava respirando com tanta intensidade quando eu comecei a me despedir dele, depois de já ter contado todo o episódio da série, que ele colocou um pouco da secreção que tinha na abertura do acesso dele pra fora, com a força da respiração dele. E eu vi ali que, quem sabe seja possível um milagre. Quem sabe nós tenhamos a força de nos ajudarmos uns aos outros a fazermos o milagre na nossa vida. Um milagre que vai além da vida e da morte.
O milagre do significado transcendental. Essa é a mensagem que eu tenho para hoje. Agradeço a todos que me ouviram e é isso. Câmbio, desligo.